Então, bom dia. Essa é a nossa classe de heresias e seitas, né? Hoje nós vamos investir um tempo entendendo e discernindo algumas heresias, né, da história da igreja. E aí nós vamos responder aquelas enquetes que foram colocadas, a não ser aquelas de cunho pessoal, né? Que aí é só uma reflexão para você. Mas algumas enquetes das que foram colocadas essa semana, dá para ser respondido com aquilo que nós veremos nessa aula. Então, acompanhe aí com atenção. Vocês perceberam a decoração, né? De veneno, levrim. Deu trabalho fazer. Se alguém puder falar, nossa, que legal, Mário, olha que criativo. Talvez eu faria melhor. Foram horas pensando, falei, vou deixar a cobrinha onde, o escorpião, não sei. Isso daí não é sobre horóscopo não, viu, gente? Sobre veneno, entendeu? Coisas venenosas. Isso. Às vezes tem que explicar. E aquele livro não é a Bíblia não, tá? Aquilo ali simboliza os falsos ensinos que as pessoas, né, criam nos seus livros sagrados aí. Agora sim. Tô criativo hoje. Alguém lê essa frase, por favor, para nós abrirmos. Quando eu pedir para ler, leia razoavelmente rápido, que a gente ganha tempo. Duvido que tenha existido um tempo na história da igreja em que cristãos professos tenham se preocupado menos com a doutrina do que nos dias de hoje. Ouvimos quase que diariamente que a doutrina não importa e que o cristianismo é um relacionamento, não um credo. Não se trata apenas de uma indiferença em relação à doutrina, mas de uma hostilidade aberta, o que é extraordinariamente perigoso e lamentável. Isso. Então, Sproul comenta isso. Sproul morreu, né, R.C. Sproul morreu em 2017, morreu bem velho. Então, faz alguns anos que ele escreveu isso, já era verdade, isso daí já é verdade há 100 anos atrás, continua sendo verdade, parece que tem piorado. Mas ele nos lembra que a negligência doutrinária é um perigo espiritual. Negar doutrina é perigo espiritual, é perigo para a alma. As heresias nascem ou ressurgem quando a verdade deixa de ser prioridade. Precisamos aprender a discernir não só os erros dos outros e os erros externos, mas também as pequenas distorções sutis que acontecem no nosso meio, que acontecem no nosso coração, na nossa teologia, no nosso desejo de facilitar as coisas para nós. Então, com isso, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos guia pela tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor ilumine as nossas mentes, cative os nossos corações, nos instrua, nos corrija, nos atrai para ver a beleza da verdade e nos ajude a defender a verdade, ó Deus, sabendo que de fato a nossa vida depende disso. A vida de outras pessoas dependem disso. Nos ajude a fugir das heresias, nos apegando à Tua palavra firmemente, com alegria, com zelo, sabendo que é um presente, mas também nos ajude a ter coragem, ó Deus, para refutar os falsos ensinos, para defender o povo do Senhor, do qual nós fazemos parte, a nossa igreja aqui, a Nova Aliança, e lapidarmos uns aos outros. Use esse tempo, por favor, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu fiz alguns destaques. Duvido que tenha existido cristãos professos que se preocupam menos com a doutrina do que nos dias de hoje. Vocês concordam? Concorda, levanta uma das mãos. Ou discordam, levanta... Concorda, levanta a mão direita. Discorda, levanta a mão esquerda. Eu não estou falando de você pessoalmente, eu estou falando do cristianismo como um todo, tá bom? Agora eu vou fazer de novo. Vocês concordam ou discordam? Interpretação. Lembrem? Uma coisa é você, outra coisa é uma análise de cristãos. Pessoas que se dizem cristãs que existem em um determinado espaço geográfico.
O fato de uma igreja, de uma denominação ou de um grupo estar buscando seriamente, não quer dizer necessariamente que todos aqueles que se dizem cristãos ou evangélicos estejam buscando seriamente. Então, as maiores igrejas que nós vemos, inclusive televisionadas hoje em dia, são as igrejas menos comprometidas com as verdades bíblicas fundamentais. Isso não é inveja, isso é estatística, é análise, é só você pegar as declarações de fé. Então, isso é uma verdade, mesmo que não seja verdade para você. E glória a Deus que não é verdade para você. Se for, se arrependa agora e vamos buscar junto mudar isso. E glória a Deus se não é uma verdade para a nossa igreja. Mas quanto da nossa igreja pode dizer isso? Eu venho aos domingos, eu gosto da pregação, isso me coloca como um cristão comprometido com a doutrina? Eu estou numa igreja bíblica, quer dizer que quão bíblica é bíblica? Quão comprometido é comprometido? Entende que não é uma discussão simples? Eu não quero simplificá-la, mas eu quero começá-la de uma ordem. Análise longe e vai chegando mais perto. E isso é extraordinariamente perigoso e lamentável. Lamentável porque é triste. Eu gosto de dar um exemplo muito legal quando eu estou ensinando sobre doutrina, que é assim: pega o seu prato favorito, aquele bife ancho, ao ponto, aquela gordurinha entremeada, macio. Você não gosta de churrasco, lamento, a maioria que gosta, amém? Amém, eu estou com você. Mas pode ter um acompanhamento de legumes também, não tem problema nenhum. Pode ser uma... É que com sushi não tem tanta graça, né? Mas, vamos lá. Não dá para fazer a coisa. E ele ficou aquele tempo, e você, salivando, você sentindo o cheiro, ouve o chiadão. Aí depois, aí vem para o seu prato, aquela coisa suculenta. Fala, é de graça, 2 dedos e um pouquinho mais, tal, tá na sua frente. O que é a falsa doutrina ou falso ensino? Você fala assim, não, aí vem um passarinho, quando o garçom está te entregando, e ele só faz um cocôzinho aqui no canto. Ele fala, não, mas não pegou muito. Não pegou na carne em si. Talvez respingou só um pouco, você vai comer? É exatamente esse o ponto. Você vai correr o risco? Mas doutrinariamente a gente faz isso. É só um ensino errado, no fundo ele tem bom coração. Ah, mas não vai fazer tão mal, Se eu te falar que tem um veneno mortífero numa dose segura, só para colocar no seu suco, você vai tomar? Não, mas é uma dose segura. Essa dose nunca matou ninguém, que a gente saiba. Você vai tomar? Com as falsas doutrinas são a mesma coisa. Não importa onde está a afetividade do seu coração e a admiração que você tem pelo líder, porque ele te ajudou de fato, a não ser quantos anos atrás. Porque ele de fato fala manso. Será que só eu vejo problema nisso? Olha quantas pessoas estão seguindo esse líder. Ele faz programações tão legais. A igreja não é muito boa, mas meus filhos precisam de programações, Afinal, eu busco uma igreja boa para os meus filhos, não boa para a vida eterna. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes as pessoas negociam coisas importantes? Uma igreja divertida, uma igreja leve, uma igreja que vai me dar relacionamentos. A gente precisa de uma igreja que seja bíblica e que por causa disso as outras coisas fluam. Porque se você tiver uma igreja que não é bíblica, tudo que não fluir daqui, que você achar que é bom, é veneno. Venenos em pequenas doses ao longo do tempo matam também. Ou não. A gente tem pelo menos um médico aqui. Tem mais alguém da área da saúde? Alguém? A Bia manja dos venenos, Ela é farmacêutica, E... você também pode envenenar pessoas, A Sofia tá fazendo odonto. Tem mais alguém da área da saúde? Você não entra na área da saúde não, que sou administrativo. Percebe como pequenas doses de uma coisa normal pode levar alguém à morte?
ao envenenamento? Então doutrina é vida. Doutrina, Nájila, você estava disfarçando, né? Não queria ser usada como exemplo, mas a gente lembra de você. Já salvou muitas crianças por aí, UTIs neonatais, né? Então. E aí a gente vê isso e fala, não, é apenas um probleminha. Não. O que é doutrina? Vamos lá. O que é doutrina? Não é retórico, tá? Quando eu pego a caneta é porque não é retórico. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Vamos lá. O que mais? Famoso toró de ideias. Já ouviu falar? Nós é BR, não é brainstorm, é toró de ideias. E aí? Instrução. O que mais? Cadê o pessoal do direito aí? O que é doutrina? Interpretação também. O que mais? Ensino fundamental, basal. Fundamental fica mais legal, né? Basal soa com nasal, fica meio... Fundamental, basilar, né? O que mais? Regra. Crente tem uma dificuldade com o termo regra, né? Regra, gente. Você ouve regra em tudo quanto é lugar. Condomínio, regra de uso, regra. É isso. Regra. O que mais? Olha, princípio norteador. Agora o advogado que há em mim saúda o advogado que há em você. Princípio norteador. Agora... Qual é o problema? Tirando regra, tudo isso daqui é teórico. A gente enxerga a doutrina como teoria. Sabe o que é doutrina? É jeito para viver. É isso. Percebe como a gente tem dificuldade de olhar para a palavra doutrina e conectar com a vida? Doutrina é jeito para viver. Você vive sob uma doutrina. Eu vivo sob uma doutrina. E se doutrina é jeito para viver, são princípios que guiam a nossa vida prática, conscientemente ou inconscientemente, doutrina é importante? Doutrina é importante. E você saberia dizer quais as doutrinas basilares, aqui eu coloquei basilares ou fundamentais da nossa fé? O que é isso? Sem estas, o resto desanda. Vamos lá. Porque se doutrina é importante, eu e você temos que saber, não é verdade? Então eu estou perguntando. Porque vocês podem perguntar, vocês são alunos, mas eu posso perguntar também. Percebam isso. Quais são as doutrinas fundamentais, sem as quais o resto desanda, da nossa fé, né? Nós somos cristãos aqui. Não é do budismo, nem do espiritismo. Somos cristãos, batistas. Salvação só em Jesus? Então, salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Trindade. Nós cremos em um Deus trino. Que é quem? Deus Filho, Deus. Isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? A trindade é essa, viu? Não coloca nenhuma outra pessoa aí não, por favor. O que mais? O quê? Salvação só pela fé. A Bíblia é regra de fé. Olha, segura aí. A Bíblia é regra de fé. Mas quando a gente fala sobre doutrina, a gente tem dificuldade de chamar de regra. Faz sentido? Não faz sentido. Somos nós, gente. A gente está lidando com as nossas contradições. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé. E aí na nossa declaração de fé aqui da Nova Aliança, regra de fé e vida. Fé e vida. Então, se você nunca leu, você pode entrar no nosso site lá, o que cremos, e vai estar lá falando que a Bíblia é a nossa regra de fé
e vida, justamente porque nós não queremos desconectar a doutrina da vida. Agora sim, Jesus é o único mediador. Entre quem? Isso. Eu não quis falar entre Deus e os homens porque, né, a gente sabe que homens é homens e mulheres, tá bom, gente? Então a gente está trocando ao longo do tempo para seres humanos, porque é mais correto, né? Apesar de que, na época que a Bíblia foi escrita, quando falava homens, estava falando gênero humano, mas seres humanos fica mais preciso para a nossa comunicação hoje em dia. Não é se submeter ao feminismo nem nada, é simplesmente que nós somos humanos. Se eu falar, nós somos homens, aí as mulheres vão falar, é o quê? Então nós somos seres humanos, tá bom? Quando a Bíblia fala homens, a gente não vai atualizar a Bíblia, não. Só que a gente vai entender que em alguns lugares é seres humanos. Então Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Salvação só em Jesus, Trindade, salvação só pela fé, a Bíblia é a única regra de fé, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Qual doutrina é fundamental que não está aqui, que sem ela você não pode ter um relacionamento com Deus? Não, um de cada vez. Primeiras damas. Salvação, né? Precisa da ressurreição para ser concluída. Agora vou lá. Um Deus meia boca, um Deus que precisa pedir a sua opinião para tudo, não é um Deus que pode fazer muita coisa, né? A não ser que você deixe. Se tem ressurreição, teve morte. Vamos colocar antes, né? Para ficar na ordem. Antes de ter morte, teve... Não, isso. Então precisa ter a encarnação. Encarnação virginal, sem pecado, para ser mais específico. Mas vamos lá. Salvação em Jesus, para nós que somos crentes, ok. Mas se tem uma pessoa aqui que não é, que está nos visitando, a gente precisa explicar os nossos termos. A salvação só vem de Jesus porque ele encarnou sem pecado. O próprio Deus entrando na história através de uma virgem sem pecado. Humano, mas não contaminado. Para que a morte dele, substitutiva, né? Vamos falar essa palavra, substitutiva, viu? Para ficar gravado. Não é uma morte por ele mesmo, é uma morte pelos outros. É uma morte substitutiva. Aquele que não merece, não precisa morrer, morre para substituir quem merece ser punido, para que quem merece ser punido não receba a punição. E ele ressuscita para vindicar. Sabe quando você tem ali no Senhor dos Anéis, se você não viu o Senhor dos Anéis, eu lamento por você, mas há esperança para você, você pode assistir. Só separa umas 3 horas aí. Aí ali no Retorno do Rei, que todo filme de luta, na verdade, de exército é assim. O bicho tá pegando, né? Na verdade, todo filme quase é assim, né? A gente vai perder, a gente vai ganhar, a gente vai perder. Aí no final ganha. Quase toda a dinâmica é assim. Mas filme de exército, de batalha, tem isso mais intenso, né? Que aí você vê o exército pequenininho, aí chega uma ajuda... Aí a galera do time, né, mal recebe mais ajuda, uma ajuda injusta, né? Os caras têm monstros gigantes, a gente tem uma catapulta só. É tipo assim. E aí, no final, tá todo mundo, né, os sobreviventes capenga, e aí o rei vai andando, entrando pela cidade, né? E os caras tudo capenga também, né? Mas fazendo cara de que tá firme. E aí ele chega, né, crava a bandeira, ou mete o pé na porta do castelo, tira o rei antigo, às vezes mata ele, e fala, eu sou o rei desse lugar. A ressurreição é isso. A cabeça do diabo foi esmagada.
Tá vendo aí, Eva? Sua esperança, cabeça do inimigo foi esmagada. Agora eu trago o reino. Nós não viveremos uma democracia, se choque. Ó. Nós viveremos em um reino. Teremos um rei. As nossas opiniões talvez não são tão importantes quanto a gente imagine, né? Porque a eternidade nós viveremos felizes sobre um rei, um governante. Alguém que nos conduz, que é por nós. A ressurreição é essa entrada, essa vitória. Eu venci. A obra foi concluída e agora eu venci. Então por isso que ela é tão importante para o Evangelho. Jesus não só morreu, ele ressuscitou, é a vitória. É ele falando, eu não falei, eu sou quem eu disse que eu era. Eu sou o sacrifício inocente. Se você não crer nisso, é possível você ser um cristão? Vamos lá. O que vocês acham? Veja bem, hein? É possível você ser um cristão sem crer nisso? Isso daqui é o coração. Isso daqui é o básico, viu, gente? Tem mais, viu? A gente nem começou a falar sobre ceia, nem sobre dons, que é aí onde o pau quebra. Mas isso daqui é o básico. Dá para eu ser cristão sem crer nisso? Na verdade, faltou colocar aqui que Jesus é divino, né? Mas encarnação... Agora sim. Dá para eu ser cristão sem eu crer nisso? Não. Não dá para ser cristão sem eu crer na Trindade. Não dá para eu ser cristão sem eu crer que Jesus é o Deus encarnado, que oferece o caminho. Porque ele disse, a não ser que eu sou cristão discordando dele, como tem muitos por aí. Não dá para eu ser cristão dizendo que tem várias formas de salvação, a não ser crendo pela fé em Cristo. E isso já responde uma enquete que eu lancei lá. O caminho de salvação é Cristo. É artigo. Que artigo que é o? Artigo definido. Não é definido. O definido. Jesus é o caminho. A verdade. A vida. Não um caminho. Então o cara pode estar na seita mais próxima de nós e seguir os ensinos da seita. E ele é completamente obediente a uma mentira. Isso salva? Se você confiar... Se você tem um vidrinho de Caltrine, né? Os mais velhos sabem o que é Caltrine mais fácil. Você tem um vidrinho de Caltrine. Aí você troca a embalagem e coloca lá, vitamina B12, né? Quem é mais velho aí sabe também que é bom para memória. Mas aí como você está começando a tomar, você não sabe. Você está com a memória ruim. Aí você toma lá as gotinhas de Caltrine. Mas eu tomei sinceramente, eu não posso morrer. Vai mudar alguma coisa? Então, ser fiel a um ensino mentiroso não te livra das consequências da realidade. Beleza? É duro? É. Qual que é a solução? Ore e pregue o evangelho. Não vai cair do céu. Nós somos as respostas de Deus para essas pessoas. Estude, aprenda e fale. Porque é engraçado que alguns de nós sentem... afetivo, muito quando se fala sobre isso, mas e os índios inocentes pelados? Eles não existem. Os únicos inocentes pelados que existiram foram Adão e Eva. Depois disso, todos são caídos. Mas Deus vai julgá-los pela palavra dele, sim. E o que a gente faz? Levanta e vai pregar para eles. Ora, trabalha e vai financiar pessoas que vão pregar para eles. É isso que a gente faz. A gente não torce a doutrina. Beleza, vamos deixar isso como um parâmetro fundamental, que a gente vai falar sobre coisas que você conhece alguém que é vinculado a ela e vai se sentir pressionado ao longo dessas poucas, que são só 3 aulas. Agora, bem poucas mesmo, 2,5. Então tá beleza? Tá claro aqui? Doutrina é importante.
a sua vida eterna depende dela, mas você não precisa gostar dela assim que você escuta. Isso é uma parte importante, né? Existem 3 ortos, né? O pessoal da odonto sabe. Orto é a palavra para correto, em grego. Certo? Você aprendeu isso? Então, você vai no ortodontista para fazer o quê? Arrumar os dentes, né? Tá fora do lugar. O orto, não orto com H, não é orto florestal, orto sem H, vai pôr no lugar. Então existe a ortodoxia, doxa, né? Tá ligada ao ensino correto que traz a glória de Deus. Ortodoxia, você tem que crer certo para se relacionar com Deus corretamente. Existe a ortopraxia, que tem a ver com praxis, que no direito é? Que no direito é? Prática. Essa estava fácil, ó. Praxis, prática, estava fácil. Ortopraxia tem a ver com a vida correta, mas existe um outro orto que é pouco falado, que é a ortopatia. Patos. Alguém? Não, é patos com H, tá, gente? Depois do T tem H, né? Os patos corretos fica estranho. Mas ortopatia. Alguém sabe o que é patos no grego? Doença ou não? Não. Agora eu vou te falar uma palavra. Ortopatia. Sentimentos corretos. Não quer dizer que porque você crê correto, necessariamente, instantaneamente, você vive correto e sente correto, tá bom? Então, às vezes, você vai lutar com algumas doutrinas que vão ser mais difíceis para você. Você fala, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Eu creio que é verdade o inferno, mas me dói pensar que pessoas que eu amo rejeitam a Cristo. Então, canaliza os seus sentimentos para a realidade. Qual é a realidade? O que você pode é pregar e orar. Então, ortodoxia, ortopraxia e ortopatia é o caminho da maturidade. Não dá para eu ser um cristão maduro negando os meus sentimentos. A gente já estudou isso nas últimas aulas. Mas eu não sou escravo dos meus sentimentos. Existe uma verdade que coordena as coisas. E a busca da maturidade é conhecer, viver e sentir, estar alinhado. Isso é amadurecer. Quando eu sinto de acordo com aquilo que eu creio e vivo. E quando eu vivo de acordo com aquilo que eu creio e lido bem com os meus sentimentos no meio disso. Beleza? Vocês já tinham ouvido esses termos? Quem já tinha ouvido esses termos? Não. Então, agora você já ouviu. Então, quem já ouviu esse termo? Você, isso aí. Então, vamos lá, definindo heresia. A etimologia para heresia é haireses, que significa simplesmente escolher ou preferir. A palavra é essa. Igual a gente tem escolher, em essência, a etimologia da palavra é essa. Na filosofia grega clássica, era um termo neutro para uma escola de pensamento, né? Então você tem os hereges do Palmeiras, os hereges do Corinthians, os hereges do São Paulo. O que é isso? Pessoas que fazem parte de um grupo que escolheram esse grupo, seja lá qual é o motivo. Então, escolher haireses, né? Então tinha os adeptos da heresia estoica, os adeptos epicuristas, tem o bar do epicurista aqui, que a ideia é que você já vai comer muito e enfiar o pé na jaca. Porque se tivesse bar do estoico, todo mundo ia fazer jejum ou tomar água, né? Não ia dar certo. E aí Flávio Joséfo, que é um historiador não cristão, que escreveu um livro que não é cristão, mas que é importante para os cristãos, chama Antiguidades. O cara está lá no 1º século, ouvindo, vendo as coisas que estão acontecendo. E ele coloca, naquele tempo, né, tempo posterior à vinda de Jesus ali, naqueles primeiros anos, havia 3 seitas entre os judeus, que tinham opiniões diferentes sobre os assuntos humanos. Ele é um historiador.
Diferente dos historiadores de hoje que querem dar a interpretação e a opinião para você, aqui ele está falando um fato. Havia. Isso é história. Aconteceu, é isso. Aqueles eram chamados de fariseus, saduceus e essênios. É o que a gente vê na Bíblia. Um historiador não cristão confirmando que de fato a Bíblia é verdade. E que haviam 3 grupos ou 3 seitas que viam a vida de forma parecida. Essa é a origem da palavra. Beleza? A origem é essa. Porém, contudo, todavia, vamos, meu querido. Isso. No Novo Testamento, a palavra ganha outro contorno. Assim como a palavra evangelho tinha um contexto fora e no Novo Testamento ganha outro. Então os judeus chamavam cada grupo do judaísmo de partido ou seita. Mas os cristãos, que não são um grupo dentro do judaísmo, começa ali, mas extrapola, eles passam a chamar de haireses, de herege, de heresia, coisas que são inconciliáveis, inaceitáveis. Percebe? É uma opção, mas para os cristãos do Novo Testamento, eles usam essa palavra como algo inaceitável. E aqui eu coloquei em uma ordem cronológica das citações bíblicas. E aí eu vou pedir para cada um ler. Heresias, obras da carne, Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Facções. Haireses. Então, quando Paulo estava falando, ele está falando que esses grupos, esses partidos, não é contra você ter amigos e fazer churrasco com seus amigos. Facção não é isso. Facção é parecido com facão, né? Você corta as relações com os outros e se junta no seu grupo, e seu grupo tem que ter primazia. O seu ministério por idade pode ser uma facção, dependendo como você aja. Jovens, adolescentes, idosos, casais, apesar de que casal não é uma idade. Mulheres, homens, a prioridade é nossa, o caixa é nosso, o evento é nosso, a agenda é nossa. Pode se tornar uma facção. E esse é o termo aqui. Obra da carne. Agora, caminhando no tempo, Gálatas, a primeira ou uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Agora a gente já está em Tito, já está mais caminhando para o final da vida. O tempo está correndo aqui na história da igreja. Alguém lê? Paulo orienta a rejeitar o divisionismo. Tito 3:10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Percebeu? Evite. Você não cancela, você evita. Você não dá voz. Porque o divisionista quer fazer o quê? É isso. É a pegada dele. Se faz sentido ou não, se é legítimo ou não, se você é o bobo que está indo no contorno ali, né? Falando, não, eu concordo, isso é... O divisionista quer dividir. E a função como igreja, nossa função, sua função, é preservar o quê? A unidade. Então, o divisionista precisa ser evitado. Ele não tem que ser favorecido. Beleza? Já é um problema na vida em comunidade. Agora, a gente tem 2 Pedro, próximo do fim ali, dos primeiros 100 anos da igreja. Pedro ainda estava vivo, morreu talvez por volta de 75 a 85, alguma coisa assim. Bom, ninguém sabe falar exatamente a data que ele morreu, né? Então você tem que escolher uma data, eu estou dando um escopo. Mas aí ele escreve, né, 2 Pedro, e olha o que ele diz. Alguém lê. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Opa, divisão, falso mestre.
Percebeu? Percebe a evolução? Facção, meu grupinho, divisão, o nosso grupinho independente do seu, o nosso grupinho sobre a igreja. Falso mestre, nós somos a igreja verdadeira e nós vamos isolar o resto e nós queremos o poder. Esse daqui é o verdadeiro mestre. Percebe como ao longo do tempo essa palavra foi ganhando cada vez mais contorno de não dá para viver em paz com essas pessoas por causa daquilo que elas fazem e pregam? Esse é o homem herege. É um falso mestre que se introduz ou surge no meio do povo da igreja e eles introduzem heresias destruidoras. Aqui destruição é destruição da alma. É para desviar. Não é debate sobre algum posicionamento. Ah, que tamanho de roupa, pode cortar cabelo, dom, não. Aqui o falso mestre diz falando, esse é o caminho. Se você não se render, você está fora. É esse o ponto aqui. Você é do diabo se você não se render. É isso que está em questão aqui. E aí, de agora, né, vamos dizer assim, em diante, no começo da história da igreja, o homem herege, né, o ser humano herege, ele não é neutro. O herege não é um coitado que precisa de abraço. E eu vejo algumas pessoas falando assim, o herege está lá, né, ganhando milhões ou não, com muitos seguidores ou não, falando o que quer. E deitando pancada no evangelho. Aí vem o crente, né, com a sua ortopatia desregulada. O crente tem o que amar todo mundo, tem o que unir todo mundo. E falar que tem algo errado é o pior dos pecados. E ele fala lá, não, ninguém pode criticar. Porque só Deus conhece o... Deus conhece o coração do homem herege. O que tem no coração do homem herege? Do falso profeta? Heresias destruidoras. Renegando o soberano Senhor. Não se submetendo ao soberano Senhor. Trazendo sobre si e sobre quem acredita no que eles dizem. O quê? Às vezes Deus avisa, né? Resgata. Mas a destruição é eminente. Percebe que o negócio é sério? Heresia, gente, invalida a obra de Cristo. Entendeu? Heresia invalida a obra de Cristo. Não estamos falando sobre coisas menores. Prefiro assim ou assado. Não. É o tipo de coisa que se você acreditar, você vai ter que falar para o outro. Eu estou certo, você está errado. Esse é o caminho, não há outro caminho. Jesus mais sábado. Jesus mais cumprir a lei. Jesus mais contribuir financeiramente. Jesus mais ser da denominação tal. Porque a nossa denominação é a denominação correta. Porque o grupo tal, porque a escola de pensamento tal é a que é fiel a Deus. Começou a ser exclusivista, seita. Cuidado. Beleza? Agora alguém lê Filipenses 3,15, por favor. Rapidinho aí. Quer dizer, procura rápido, né? Não precisa ler rápido. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Olha isso, Paulo está instruindo a igreja. Eles estão tendo, né, umas tretas relacionais, coisa que não acontece em nenhuma outra igreja na face da terra, né? Pessoas discordando sobre coisas menores do dia a dia, tendo que pedir perdão, perdoar, ter paciência, normal. E aí ele diz, eu caminho para o alvo, eu caminho para Cristo, né? Deixando as coisas que ficam para trás, e vocês têm que caminhar também. Mas se existe alguma coisa que não está clara, como a minha carta não é uma enciclopédia exaustiva, o próprio Deus vai esclarecer o melhor jeito entre vocês. Ele não está falando de heresia, ele está falando de jeito, de ênfase, de formas de fazerem as coisas. Beleza? Então há espaço para pensarmos diferentes e continuarmos unidos. Agora, existem coisas que nós não podemos pensar diferente, que pensar diferente, crer diferente, é dividir.
Não tem jeito. Existe um nós que cremos nisso e existe um eles que não creem nisso. Beleza? Se você tem dificuldade e acha que todo mundo é crente, lide com isso. Porque Jesus o tempo todo falou dos discípulos e dos outros. E quando eu digo eles, eu não estou falando outras denominações. Eu estou falando pessoas que não são cristãs. Porque existem denominações que são irmãs. A gente vai em conferência junto, a gente visita a igreja, eles visitam a gente aprende junto. Agora, existem seitas, existem grupos não cristãos que não se submetem à palavra de Deus. Tá bom? Beleza? Nós não somos a única igreja boa que existe aqui que leva a Bíblia a sério. Beleza? Vocês gostaram do efeito da cobrinha, né? Eu sei. Foi pensado de maneira intencional. Os olhos de vocês. Os 600 primeiros anos da fé cristã foi sangue, suor e lágrimas. Muito sangue nos primeiros 3 séculos, muito suor e lágrima nos outros 4. Os outros 3, 4, mais ou menos. Então, desde o início da igreja, nós temos perseguição dos judeus, a infiltração dos judaizantes, ataques políticos localizados, depois o ataque do Império Romano de forma generalizada, né? E aí o pior inimigo de todos não foi a perseguição. A perseguição não ensina mentira. A perseguição nos coloca em crer ou não. O inimigo pior é o herege, o falso mestre, que vem sobrepondo, reescrevendo, redefinindo doutrinas fundamentais. Então, como a igreja reagia nesse começo? Não existe papa, viu, gente? Não é bíblico e não aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Tá bom? Existiam os bispos, representantes que cuidavam de algumas áreas. A igreja reagiu convocando os concílios, né, das várias regiões, e assim eles definiam o rumo da igreja de forma unida e sábia. Porque parte do ponto de que eu não sei tudo. Vamos supor, não vou, porque vai ficar arrogante, mas vamos lá, o João, ele é o bispo aqui da região de Ribeirão Preto. Ele é o cara mais estudado, piedoso, sério com Deus, aquela coisa. Aí vai ter uma conferência para descobrir alguma controvérsia. Como que faz? Vamos mandar o João e mais alguém. Vamos mandar o Luiz, né? Eles vão de moto. Vamos mandar o João e o Luiz. Eles vão lá. Aí o pessoal da região de Franca manda outro deles. O outro de São José do Rio Preto, o outro de Campinas. Aí faz um concílio. Aí eles ficam, pega a Bíblia, pega manuscrito, debate, faz palestra, não sei o quê. Aí ora. Aí para, aí escreve, aí alguém levanta, mas peraí, mas esse daqui está errado com base nesse texto. Aí vai e volta, vai e volta. Concílio, estudo teológico profundo. Vamos avaliar esse negócio. Não tinha, nos primeiros séculos, a Bíblia toda definida. Então o pessoal tinha que se juntar, e isso é humildade. É isso que eu quero que fique claro. Nós vivemos numa época hipócrita do ressentimento. A internet deu voz aos ignorantes. Se fosse 50 anos atrás, alguém ia falar, cala a boquinha, você não... Né? Sua opinião não é importante porque você não sabe nada disso. Você não é especialista. Mas hoje, com a internet, qualquer um é youtuber, especialista, alguns são googlers, né? Lê um negócio no Google, não cita a fonte e se torna defensor ferrenho, inclusive em teologia, nessas coisas. Agora, nesse tempo, você tinha que ter reconhecimento da igreja. Esse cara é crente. Conhecimento bíblico. Esse cara é crente que conhece a Bíblia. E referendamento de uma comunidade falando, vai lá e fala em nosso lugar. Então, para resolver as controvérsias, não era 2 ou 3 chegando e falando, vamos fazer esse esquema, vamos votar assim, para fazer assim e desse jeito. Não. Eram muitas pessoas preocupadas, e a gente tem que partir do ponto que tinha muita gente preocupada com a igreja. Você se preocupa com a igreja? Você se preocupa com o seu ministério? Eu me preocupo. Eu não sou melhor do que eles, e nem você.
Então imagina que o pessoal estava lá tentando fazer dar certo, né? 100 séculos de doutrina organizada. Então os concílios aconteciam nisso. Atos 15 é o primeiro concílio da história da igreja. Está na Bíblia. Eles seguiram o parâmetro dos apóstolos, parâmetro bíblico. Beleza? Faz sentido? Agora, se eu ouvir sobre os concílios aí, é isso. E aí a gente tem as primeiras heresias. Tá tão claro que eu gastei mais tempo nas outras coisas, porque se você não acreditar no que eu falei antes, e se a gente não tiver claro, não importa o que a gente vai ouvir aqui, que você vai interpretar errado. Então, o quadro, ele é autoexplicativo. Se você pesquisar no Google, ChatGPT aí, você vai encontrar as informações. Mas o que eu estou trazendo? Eu quero trazer os contornos das heresias que cercavam a igreja. A primeira heresia foi o gnosticismo, que você já ouviu falar. Alguns teólogos defendem que aquela heresia de Colossos, que tem lá em Colossenses, que Paulo escreve falando de anjo, de um conhecimento elevado e tal, colocando Jesus, aí a gente tem a música do Projeto Sola, né? Ele é... Aí aquilo ali é Colossenses, né? 15 ou 16, ou 15 e 16, mas vai de 13 a 16, se não me engano. Ele está falando, Jesus está acima de qualquer coisa. O pressuposto é que eles estavam crendo em alguma heresia meio mística. Alguns teólogos dizem que é a semente do que é esse gnosticismo que vai se consolidar entre o primeiro e o segundo século e vai se desenvolvendo aí. Então o que eles criam? Eles negavam a plena humanidade de Cristo e a salvação era por um conhecimento secreto. A salvação não está disponível. Você tem que ouvir o mestre certo, no ambiente correto, ser orientado do jeito certo, porque aí sim você vai ser, como alguns colocavam, né, o pneumáticos, o espiritual. O resto é carnal. Percebe que aqui é a matriz de qualquer heresia? Eu descobri uma verdade, que essa é a verdade da verdade, que não é qualquer um. Eu vou fazer um convite, mas é só para você. Aí você vem para o nosso grupo descobrir essas verdades. O que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? Vai para tudo que é canto, estou parafraseando, tá? Vai para tudo que é canto, pregue o evangelho, batize e ensina tudo que eu falei. O que isso tem a ver? Nada. Por isso que é uma inimiga da igreja. Mas com a nossa carne é da hora, fala a verdade. Se eu chegar para você assim, falar, ei, tem um grupo aqui de estudo seleto. Tô aqui o convite para você. A gente vai se unir quarta, de preferência tem que ser num horário X, né? 4 da manhã, mas tem café, não tem problema. Café gourmet. Fala, a gente tá estudando a Bíblia junto. Mas a gente não tá estudando a Bíblia como todo mundo estuda a Bíblia. A gente está estudando a Bíblia de um jeito diferenciado. É a luz de velas. Não, brincadeira. Isso mexe com a sua carne, porque você pensa o quê? Nossa, me chamou. Eu sou especial mesmo. Percebe, gente? A nossa carnalidade é a brecha para as heresias bombarem. Todo mundo quer fazer parte do grupo top, dos melhores. Todo mundo quer. E o evangelho chega e destrói isso e fala, não, qualquer um que crer como você crê, faz parte da família de Deus, você não é especial. E se alegre por isso, e prega para que cada vez mais pessoas creiam. Então aqui a base era um conhecimento secreto. E aí houveram alguns sínodos locais, né, tá aí. Por quê? Porque ainda não tinha envolvido toda a igreja. E aí os sínodos locais escreveram alguns textos, algumas explicações para condenar essa postura. Tem alguns termos que não são famosos para nós, né, que somos de berço batista, evangélico, mas sínodo, concílio, bispado, coisas desse tipo são coisas da história da igreja. Isso não é catolicismo, tá bom? Isso é cristianismo nos primeiros séculos. Não precisa dar chilique. Então depois vem outro inimigo. Entenda depois, não como necessariamente a heresia estava em todo
o lugar que tinha igreja. Existiam ênfases, né? Bolsões. Depois é mais ou menos uma organização cronológica. Então, enquanto está lutando com essa heresia aqui, tem uma outra região montanhosa que eles têm uma heresia diferente, né? O crente de praia e o crente de montanha. E aí, Marcião, ele tinha uma ideia que vocês vão falar assim, meu Deus, não é possível que alguém cria nisso naquela época. A ideia dele era assim, o Antigo Testamento não presta, é um Deus mau, um Deus, né, sanguinário, sanguinolento, mas o Deus do Novo Testamento é bom, Jesus é legal. Aí ele fatiava a Bíblia, escolhia os livrinhos que ele gostava e ficava naquele grupo. Aí você vai falar assim, não é possível que hoje há isso. Aí eu pergunto, é possível que hoje exista isso? Não é possível, a gente está falando do 2º século, a gente está em 2025. As pessoas não vão crer nisso. Vão. Teve uma trend aí no Instagram há pouco tempo, pessoal fazendo, né? A minha igreja, parará. Aí fala, a nossa igreja não prega o Antigo Testamento. Eu tentei achar esse vídeo para mandar para vocês, não porque é bom, mas porque me inquietou, queria compartilhar, mas eu não achei mais. Eu acho que alguém ensinou para eles e eles tiraram do ar ou saiu, né, do meu algoritmo. Mas isso acontece. Igrejas ditas evangélicas que só pregam o Novo Testamento. Jesus é o Messias da onde? Não, é isso. Onde que promete ele? Não sei. Deixa quieto. Fica quieto. E existem igrejas que vivem disso e se dizem cristãs. Se você só vive no Novo Testamento, você está vivendo como um marcionita. Se você não olha para o Antigo Testamento à luz do Novo, cuidado. Se você é daqueles que falam, o Deus do Antigo Testamento era sangue nos olhos, hein? Eu prefiro o do Novo. Você não entendeu nada. Você não entendeu o Evangelho. Você precisa se converter de verdade. Não estou brincando. Você precisa crer, porque só há um único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Creia nele. Um único Deus. E não é vergonha se você falar, eu tenho dificuldade. Vamos estudar. Eu estou aqui para isso, tem outras pessoas para isso. Vamos ler a Bíblia. Vamos descobrir. Não creia nisso. Agora também tem o montanismo, né? Não era um pessoal que andava a cavalo, não, né? O montanismo vem de montano. Montano. Agora, esses daqui vocês vão falar, isso não acontece hoje. Ele dava uma ênfase excessiva no Espírito Santo. Nova profecia, mas era ele e as profetisas do grupinho dele. Só eles podiam lançar as profecias brabas, assim, que todo mundo tinha que acreditar. E aí ele colocava que novas revelações eram importantes. Ele dizia que ele era o Paracleto, o Consolador. Ele era o Espírito Santo. Entendeu? Ele falou, Jesus enviaria quem? O Paracleto, o Paráclito. E eu sou essa pessoa. E quando ele viesse, ele vai esclarecer todas as coisas. Estou esclarecendo. Para o nosso grupinho especial. Creiam em mim. Heresia destruidora. Não vai, vocês não vão falar que acontece essa ênfase distorcida no Espírito Santo em novas revelações hoje em dia, né? Você vai falar, não, isso não acontece hoje, é impossível. Não, isso não deve acontecer. Eu nunca vi isso. Percebe, gente? O diabo não cria, ele só distorce. E ele humilha tanto a gente, né? Ele humilha até a nossa própria burrice, como pecadores que se acham geniais, porque ele só remixa as heresias antigas. Então, para você falar assim, não, estão surgindo novas heresias, não tá. É só você estudar mais de história que você vai descobrir, é remix. Você muda a batida, mas a base harmônica é a mesma. Não há nada novo debaixo do céu. E isso foi condenado, obviamente. Só que o que foi importante? Por que isso é legal? Porque sem esses hereges que fatiaram a Bíblia, que colocaram Deus do Antigo Testamento como mal e o do Novo bom, que davam uma ênfase em novas revelações, a igreja não teria sido tão provada
para se reunir e falar, peraí, é verdade? Ele não está com revelações corretas, ele não é o Paráclito, ele não é o Espírito. Então a gente vai ter que definir quais escritos são inspirados pelo Espírito Santo. E aí, quando junta no concílio, o pessoal começa a falar, peraí, os primeiros pais, né, apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos, que Bíblia eles liam? Antigo Testamento, isso daí tá fácil. Beleza. Não descarta, né? Traz. Pronto. Mas o que é inspirado por Deus? Quem inspirou? Aí eles estabeleceram critérios. Foi escrito por um apóstolo de Cristo? Foi escrito sob a supervisão de um apóstolo de Cristo? Marcos é esse caso. Você tem registros de pais da igreja falando, Marcos escreveu o que Pedro ditou. Aí você vê o evangelho de Marcos, ele é o mais curto e ele é altamente intenso. Viu, olhou, sentiu e expõe os erros de Pedro com termos gregos que você vê que tem mais coração ali. É inspirado, apóstolo. Paulo mandou cartas. A gente tem todas as cartas que ele mandou? Não. A gente tem 13. Glória a Deus, né? Um número bom. Mas haviam cartas que eles criam nos primeiros 2 séculos que não era inspirado por Deus. E o próprio Espírito Santo, por meio das igrejas, começou a direcionar. Não creia nisso. Ah, porque quando Constantino ou quando alguém veio, definiu quais livros crer. Isso é mentira, isso não é historicamente embasado. Não teve um homem que escolheu os livros da Bíblia e falou, põe esse, tira esse, põe esse, tira esse, põe esse, tira esse. Não. A igreja, quando se reuniu, falou, nós temos essas cartas aqui, esses evangelhos, a igreja da outra região, a gente tem essas cartas e esses evangelhos que a gente costuma ler. Lembra que literatura não era fácil igual hoje, não era barato igual hoje, para todo mundo ter tudo. E aí, eles se juntaram e falaram, guiados pelo Espírito. Bom, ao longo da história, desde o começo, né, do Novo Testamento, a igreja tem sido edificada, abençoada por esses livros. Vamos tentar descobrir quem escreveu. E numa dessas vem Hebreus. Você sabe quem escreveu Hebreus? Se você souber, não me conta que eu vou discordar. Eu não. E os primeiros também não sabiam. Haviam hipóteses. Mas o conteúdo edificava a igreja e tinha uma clara inferência de ser correto. Entra. E o pessoal se brigando por causa de Tiago. Tiago parece que a salvação é pelas obras, hein? Cuidado. E era irmão de Jesus. Um cara que orava tanto que era conhecido como joelhos de camelo. Você não tem joelhos de camelo, eu também não. Não sei que seja uma doença, né? Aí você não precisa orar para ter. Mas o cara orava tanto e era tão reconhecido que era conhecido como joelhos de camelo. E o pessoal debatendo se era inspirado por Deus ou não. Então você não crê em um livro leviano. E Deus usou as próprias heresias daquele tempo para consolidar a igreja, para crer na verdade, para se unificar na verdade e para depender dele para isso. Isso é bonito demais, gente. Não há nenhum inimigo da igreja que não a fortaleça no final, se permanecermos unidos e submissos. E essas daqui são as primeiras, né? Aí depois disso, definiu Bíblia, pá, aquela coisa, aí o negócio é Jesus. Aí são as heresias cristológicas. Aí você tem heresia, né? Eu vou focar só em 2, né? Você tem todas aí. Então você tem sabelianismo, que negava a distinção das 3 pessoas da Trindade. Falavam que Deus, ele tipo trocava de máscara. Quem assistiu Cavaleiros? Alguém assistiu Cavaleiros do Zodíaco aqui? Entrega a sua idade. Você tem cultura. Deus abençoe. Isso. Saga de Gêmeos. A máscarazinha que mudava de rosto. Não que os outros não tenham cultura, mas você tem a cultura que eu preciso para agora. É aquela coisa. É o Deus... Esse é pai. Mudou a máscara, filho. Mudou a máscara, espírito. Não é isso que nós cremos. Isso não é trindade. Isso é uma heresia. Não é um Deus em 3 formas.
modos, manifestações. Isso foi condenado no Concílio de Nicéia, de Constantinopla. O nome é a cidade em que o pessoal se reuniu. E aí você vai pegando a região, né, que tinha mais representantes da igreja. Você tem, por exemplo, também o arianismo. Não tem nada a ver com... Bom, não estudei a fundo, mas até onde eu estudei a fundo, sim. Mas até onde eu estudei não tem nada sobre isso relacionado ao nazismo. Ariano, não. Aqui vem de Ário. Ário, né, era um mestre, um líder na igreja e um líder brabo, gente. Esse cara aqui, ele varreu a igreja com gente acreditando nele. Ele devia ser um orador assim, de você tirar o chapéu. Porque para derrubar esse cara aqui, ainda depois de mostrar todos os erros, tinha gente querendo colocar ele como líder na igreja e manter. Se não me engano, ele era líder em Alexandria. E aí você tem Atanásio, que era outro líder, que ficava atazanando ele. Não, desculpa, foi pensamentos intrusivos. Que foi outro líder que falou, o que esse cara crê vai destruir a igreja. O que ele crê? Ele ensinava que o Filho, que é o Verbo, lembra João 1, o Logos, o Verbo, era uma criatura do Pai. Não era Deus como Deus, mas ele foi criado por Deus para fazer as coisas que Deus queria. Ele era o primeiro, né, acima de todos nós, mas abaixo do Pai. Era um ser criado. Ele não era coeterno ou co-substancial. O que é isso? Nós somos co-substanciais. O que tem em você, tem em mim. Indivíduos feitos à base de carbono, tem água, mais ou menos vitaminas e nutrientes, né? Como eu gosto de falar, se olhar direito, todo mundo tem pereba, tem algum, né, triglicéridos, alguma coisa fora do lugar, a gordurinha no fígado, todo mundo tem alguma coisa aí. Ele dizia que Jesus era melhor, mas não tanto como igual a Deus. É como se Deus tivesse feito um super ser para fazer a vontade dele. É tipo gerente. Você que tem empresa, né? Você coloca a sua expectativa no gerente, né? Eu vou criar aqui um super ser que conhece todos os departamentos e ele vai me ajudar a gerir. É tipo isso. O termo correto seria demiurgo, mas aí filosoficamente o negócio vai longe. Mas se você estudar, você vai entender o que eu estou falando. E aí ele foi, né, exposto, ele foi condenado e ele perdeu o seu cargo, porque isso é uma heresia. Diminui Cristo. Cristo não é coigual com Deus. E se você não crê que Cristo é coigual com Deus, o sacrifício dele não pode te perdoar, porque precisava ser homem e Deus para perdoar homem, para sofrer a condenação, e precisa ser Deus para perdoar pecados, concorda? Percebe como são heresias que hoje a gente consegue folhear na Bíblia e falar, não, beleza, está fácil. Mas na época deles, não era tão fácil assim. Mas o Espírito Santo conduzindo a igreja protege a igreja, amém? Essa é a sua esperança. E a gente vai ver a versão remix no tempo atual. Aí, o pessoal continua debatendo sobre a natureza de Cristo. Porque vamos falar a verdade, vamos lá, vamos ser honestos. É difícil crer em um Deus encarnado. Fala a verdade. Você só conhece gente. Eles viram um homem que é Deus, gente. É difícil demais entender isso. Ele sangra e chora e controla a natureza. Ele se entristece com o pecado e fala, não, morto de 4 dias é o meu preferido, pode deixar. Vem para fora. Percebe? Não cabe na nossa cabeça. Deus é infinito. Eles abraçaram o infinito. Eles dormiram perto de Jesus, os discípulos, os apóstolos. Será que Jesus roncava? Não sei. Mas eles dormiram perto. Eles viram Jesus orar. Como é que Deus ora? Percebe que não cabe, se você pensar direito? Isso é grande demais?
Reconhecer a nossa dificuldade com isso não é problema. Tentar diminuir as respostas que a Bíblia dá para encaixar nas nossas explicações é o problema. Então, a gente precisa de revelação, não de arrumação. Não, vamos fazer aqui que fica mais fácil, que simplifica. Não. Não vai simplificar se você vai distorcer. Então, existem coisas que são grandes demais. E aí vem o pelagianismo. Pelagianismo, gente, foi brabo. E aí a gente tem, né, sou devoto dele, Santo Agostinho, devoto dos reformados. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, me pergunta, não vai me julgar, não. E Agostinho de Hipona, uma das maiores mentes que pisou na face da terra. Pensa num cara devasso até os 30. Devasso. Mas uma das maiores mentes. Deus salva ele com 30 anos. Bum! O que esse cara produziu? Tinha alguns erros sérios na visão dele de igreja, viu? Ninguém está santificando ele, aceite tudo, não. Mas uma mente que Deus deu, e Deus usou Agostinho para contrabalancear com muitas coisas que não estavam claras. E o pior foi o pelagianismo. Ele negava o pecado original, ou seja, nós nascemos em pecado, para Pelágio não. Isso é o que um muçulmano crê. O muçulmano não crê que todos somos pecadores, tá bom? E se nós não nascemos em pecado, a gente não precisa da graça de Deus para buscar Deus. A gente pode só buscar se quiser. É uma questão de querer, né? Nesse caso, querer é poder. E ele ensinava que o homem podia iniciar a sua salvação por vontade própria. Ele podia buscar a Deus. Então, mesmo sem crer em Cristo, a pessoa lá pagã, que crê em qualquer outra divindade, ela pode ir em direção a Deus. Ué, só pela fé, só em Cristo. Aí nós temos um problema, isso não é cristianismo. E aí, Agostinho vai desenvolver em níveis filosóficos, né, além de teológicos, falando que não, todos nascemos corrompidos. As nossas boas obras são como imundície. Ou como diz Romanos de 1-3, que Paulo já tinha falado, porque todos pecamos e carecemos da graça, da glória, carecemos que Deus faça alguma coisa. Jesus deixa de ser o caminho, a verdade e a vida. E aqui, né, para a gente caminhar para o fim, a gente tem o nestorianismo, que ensinava que existiam duas pessoas em Cristo. Então é tipo assim, Jesus não é uma pessoa com duas naturezas. Jesus, de fato, são duas pessoas. Aqui começa a tese da dupla personalidade, ou tripla, dependendo, né, da sua heresia. Mas ele era o Cristo de Deus, mas ele era o ser humano. E aí o Cristo veio, cumpriu a missão e saiu, ou subiu, ou, né, deixou de atuar igualmente. Então Jesus tinha vontades distintas, e nem tudo que ele fazia o tempo todo, só durante o ministério dele, depois do batismo, ele era Deus. Ele tinha essa mistura. E aí, o concílio diz, não, Jesus tem duas naturezas unidas em uma só pessoa. Ele não é esquizofrênico. Ele não quer e não quer ao mesmo tempo. E o que é importante? Esse daqui é legal que movimenta a corda vocês. Vou fazer uma pergunta. Só responda, tá bom? Maria é mãe de Deus? Quem diz que sim, levanta a mão. Maria é mãe de Deus? Pode levantar a mão. Maria não é mãe de Deus? Pode levantar a mão. Não existe isentões aqui não. Ou é ou não é. Maria é mãe de Deus? Levanta a mão. Quem crê? Maria não é mãe de Deus? Levanta a mão. Isso. Quem não levantou, eu estou acreditando também. Então, Jesus é o quê? E ela é o quê dele? Ponto. Você crê na Bíblia? Então eu vou perguntar de novo. Maria é mãe de Deus? Ponto. Eu não estou defendendo a divindade de Maria.
Eu estou defendendo a divindade do filho dela. Ele é Deus encarnado. O debate aqui era sobre a divindade de Jesus. Podem ou não ter usado isso para dar uns superpoderes e dar uma bombada na imagem de Maria? Podem. Mas o ponto aqui é, Deus encarnou. Ele se tornou humano no ventre de uma mulher. E ela era a mãe. No grego, né, o termo Theotokos, a portadora de Deus. Deus usou ela para portar o filho, que é coeterno, consubstancial. Porque tem umas coisas que são estranhas, gente. Eu admito, quando eu ouvi isso também foi difícil. Por isso que eu passo, né, todo escandalizar para vocês. Mas é isso, a explicação é essa. Agora se eu falar, Maria é divina? Não. Ela portou a divindade dentro do seu ventre? Sim. E depois saiu. Aí ela volta a ser como qualquer outra mulher. Só que ela teve uma experiência que nenhum de nós teve, né? Principalmente homens que não têm experiência de gerar nenhum. Mas depois a gente tem o semi-pelagianismo, que é remix. Que é o quê? O ser humano tem a capacidade de dar o primeiro passo em direção a Deus. Isso é pregado até hoje. Dá uma oportunidade para Jesus, abre seu coração, porque se você não fizer, ele não vai arrombar a porta. Que analogia ruim, né? Porque tem teto, janela. Mas enfim. Porque se você não se abrir para Deus, ele não pode fazer nada. Aí eu vejo, né, Lázaro olhando e falando, por mim ele fez. Paulo, que era Saulo, olhando e falando, eu até queria acabar com a igreja dele, ele veio atrás de mim, ele não pediu minha opinião. Então percebe como algumas heresias distorcem e desnutrem a salvação? E a gente acha, não, foi a minha decisão, que eu fiz, fui eu que abri a porta. E quem bateu? E quem conquistou o seu coração por meio do evangelho para te mover a abrir a porta, se essa é a sua analogia? Quem te laçou? Essa daí para Barretos dá certo, né? Jesus me laçou. Lá em Osés fala, o Senhor me atraiu com laços de amor. Tem até uma música bonita do Vineyard, né? Faz tempo que não toca. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Laços de amor. Não é uma guerra de vontades. É Deus arrancando o telhado da sua casa e deixando a luz entrar. E aí você sai das trevas e fala, eu quero essa luz. É isso. Eu não quero nada diferente dele. E aí você não abre a porta e fala, fui eu que escolhi que ele arrancasse o telhado da minha casa e brilhasse no meu coração. Mas isso é pregado até hoje. Eu preciso dar oportunidade para Deus, senão ele não faz nada. Essa daqui é uma das coisas, numa era do eu, da decisão, da vontade, que é muito defendida ainda hoje. Pregue o evangelho e saiba que Deus brilha onde ele quer, para quem ele quer. Ele não depende necessariamente que a pessoa concorde com tudo que você diz. Apresenta a verdade do evangelho. O Espírito vai fazer. E isso foi condenado como uma heresia. Só que aí no último coisa, eu não mandei esse para vocês, né? Vocês acham que tinham todos os slides, mas não tem. Eu vou mandar depois. São as versões modernas daquelas heresias. Então respondendo, não gente, não estão criando heresias novas. Deus é misericordioso com a gente. Porque se os miseráveis dos hereges estivessem criando heresia nova, a gente ia ter que ralar o triplo. Deus é tão misericordioso que eles só pegam as velhas heresias, fazem um remix, colocam uma batida diferente, mas se você aprendeu a verdade que está aqui e souber um pouquinho de história da igreja, você não precisa estudar infinitamente para refutar erros. E aí tem, Jesus não era divino, a ênfase de Jesus como mestre moral, a negação da trindade, os movimentos carismáticos, extremistas, pentecostais, neopentecostais, negócio é fogo, é bater e gritar. Nada novo.
debaixo do céu. Nada novo. Então, introduzindo isso, eu vou mandar para vocês, tá bom? Não precisa tirar foto, não. Tá até atordoado, né? Gostaram do efeito, ó. Introduzindo isso, na próxima aula eu e o João vamos ensinar um pouco sobre a seita, né, dos testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia. Beleza? Isso daqui é introdutório. Dá para ser 3 aulas sobre isso, né? A gente ia se divertir bastante. Bom, eu ia me divertir bastante, pelo menos. Eu espero que vocês tenham se divertido também, sido edificados. Que Deus nos abençoe. Vamos para a celebração coletiva. Tem uns minutinhos aí para, né, ir ao banheiro, tomar água, mas não para bater papo. Então, até daqui 15 dias e continuaremos. Deus abençoe.